Eu tenho um recado para você. Talvez você esteja aí desanimado, triste, não está conseguindo ver o colorido da vida, né? Olha para sua conta bancária, você não vê R$ 1, só dívidas. Olha em sua volta, se sente sozinho, sozinha, né? Sem um relacionamento, sem alguém para dividir a vida, né? Porque a vida foi feita para isso, para se vincular, para trocar. A vida é feita de troca. A tendência, quando a gente está nesse lugar de se isolar, de solidão, é a gente atrair uma depressão mesmo, porque nós não fomos feitos biologicamente para isso. A gente precisa desse contato. Mas por que que a gente entra nesse lugar? Inclusive tem uma pesquisa, né, do IBGE que fala que o Brasil está em um dos primeiros lugares no índice de depressão e de ansiedade. Por que que a gente é um país tão próspero, né? Um país rico, um país que tudo que planta nasce, um país amistoso, caloroso, aquele país que, né, dependendo da região, ou a maioria das regiões aqui, você tem que entrar para tomar café, as pessoas gostam de toque, de conversar, né? Então, somos um povo muito amoroso. E o que que a gente está vencendo nessa pesquisa? Embora a gente sabe que tem muita coisa, né, que acontece no mundo, o mundo está cada vez pior, a gente não vai conseguir resolver, porque a gente precisa do reino de Deus urgentemente, né? Então que a gente possa suplicar, venha o teu reino. Foi isso que Jesus falou, a gente precisa orar para isso, porque as pessoas estão clamando. Mas será que existe alguma coisa que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, para que a gente possa passar, né, por essa turbulência, driblar, né, ou surfar essa onda da vida? Será que podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos. Embora embora os pesquisadores falam que, embora muitos pesquisadores falam que esse índice aumenta também em decorrência, que o Brasil também está ganhando, por conta de um lar disfuncional na nossa infância. Faltou muito amor, né? Paternal, ausência paternal, maternal, né? A maioria de nós viemos de um lar disfuncional, passamos por abusos, abusos de todos os tipos que você possa imaginar. Então, percebe que são coisas grandiosas que uma criança não dá conta disso. A criança é só amor. E de repente, lá na infância, você se viu sozinha mediante uma situação grandiosa, ou teve que ocupar o lugar do seu pai, né? Ou o lugar da sua mãe, teve que ser mãe da sua mãe. Percebe? Vai imaginando. A sua criança passou por situações muito difíceis. E aqui no mundo adulto acontece algo ainda pior, porque você vai reproduzir essa mesma dor infantil. Por quê? Porque a criança é só amor. Então, ela não consegue racionalizar. Meus pais não tinham condições de me dar, hoje eu entendo isso, eles não tinham juízo, enfim, eles não tinham condições de me ter, enfim, a criança não tem essa condição de compreender o mundo adulto. Então, ela entende que aquilo que está acontecendo com ela, seja um abuso, uma rejeição, uma humilhação, um abandono, é culpa dela. Então, ela fala assim: quando eu crescer, eu vou conseguir dar conta disso. Por isso que no mundo adulto, quando você vai, geralmente, por isso que no mundo adulto, quando você vai se relacionar, você vai atrair uma pessoa justamente que vai cutucar na sua ferida, na sua dor. E aí, muitas vezes, a gente sai desse relacionamento pior, né? Aí entra, às vezes, num buraco sem fim, uma depressão profunda. Por quê? Porque esse relacionamento, né, que abre o portal da dor, porque toda relação sexual abre portais de dor, me levou a lugares profundos que eu não consegui dar conta. Então, essa é uma ilusão que a nossa criança tem, de querer reproduzir a mesma dor para tentar vencer, porque agora eu vou ser amada, agora eu não vou ser abandonada. Aí você atrai uma pessoa muito problemática para sua vida, para você poder salvar essa pessoa, porque você não conseguiu salvar o seu pai e não conseguiu salvar sua mãe. Então você percebe que lá na infância, por causa do lar disfuncional, houve uma ruptura da sua criança, do seu eu mais profundo, de você. Então, o que vai dar força para você é a sua essência, o seu eu, aquilo que você foi feita, que é amor, que é paz, que o Criador deu para você, deu para mim, todos nós temos, todos nós fomos feitos da mesma forma. O que difere eu de você ou de outra pessoa
é o que foi colocado em cima dessa forma. Muitos de nós tivemos que carregar muitos pesos. E por isso que a gente está aqui, ó, soterrados, enxergando a vida preto e branco, sem ter força para dar um passo para frente. E o problema é o quê? É a forma que nós interpretamos a vida lá na infância. Então, o caminho agora é você, como adulto, tomar consciência disso. Então, existe algo sim que nós podemos fazer por nós. Enquanto aqui fora as coisas não são resolvidas, a gente pode pelo menos sentir uma paz interior, porque o nosso eu tem isso, sentir uma alegria. Nós podemos conquistar as nossas coisas, né? Pelo menos as coisas do dia a dia. A gente pode sair desse lugar de preto e branco, de tristeza e começar a enxergar a vida. Como se fosse o peixe, né? O peixe vive na água salgada ou água doce, mas ele, quando você vai comer um peixe, tem que temperar. Então a gente não precisa se contaminar com as coisas aqui do mundo, porque tem muitas coisas que nós não vamos poder resolver. Mas já tem pessoas certas para resolver. Pessoas capacitadas que estão trabalhando em prol disso, inclusive tem até data para resolver. Então a gente pode confiar que aquilo que foge do nosso alcance já tem pessoas cuidando. Mas aquilo que cabe a mim, será que eu estou cuidando? Que é da minha vida, que é eu me conectar com a minha essência, que eu fazer uso do presente que eu recebi, que é a vida. É óbvio que se você está nesse lugar, não é para você se sentir culpada. Te empurraram para ir, né? Ninguém entra em processos depressivos, de ansiedade, ou de uma criança disfuncional, ou de uma infância disfuncional, ou nasceu numa infância, ou teve uma infância disfuncional, enfim. As dores que você passou na infância, que te empurraram para esse lugar, não é culpa sua. Mas hoje você precisa se autorresponsabilizar por isso, para que você possa sair daí. Porque a vida, ela quer te apresentar coisas novas, coisas lindas. Mas para isso você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa resgatar a sua criança de lá. Você precisa limpar esse lixo que colocaram em cima de você. Senão você vai ficar aí, ó, só reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E a sua essência mais profunda, que é o seu eu, que é essa força que você tem também, está soterrada, ela precisa respirar. Então, você precisa fazer um primeiro movimento. Então, por exemplo, faça uma respiração, coloque a mão assim no seu peito, puxa o ar pelo nariz e solta lentamente pela boca. Sinta essa respiração sair de dentro de você. Sinta que você está viva, sinta a vida dentro de você. Sinta seus ombros assim, ó, se abrace, faça um leve carinho assim para você, sabe? Se está faltando afeto, então se dê afeto, se dê amor. Faz assim, ó. Sinta as suas pernas, sinta seus pés, sinta suas mãos, passa a mão assim no seu rosto. Sinta que você está viva. Faça esse exercício de hora em hora. Se conecte com o seu corpo. Se conecte com a vida que está dentro de você. Mesmo que você talvez não consiga fazer muito por você, mas se você conseguir pelo menos conectar uma fase, sabe quando a luz acaba e que não volta totalmente? Aí você vai ver a lâmpada acende, mas as tomadas não, né? Então, esse pouquinho que você conseguir, esse fiozinho que você se religar, você com o seu eu mais profundo, e é através do corpo que a gente faz isso, você vai conseguir obter a força que já está dentro de você e que o seu Criador deu para você. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, para que você saia desse lugar. Mas isso só quem pode fazer é você. Então, independente do lugar que você esteja, busque ajuda. Se tiver que tomar um medicamento, você busca o medicamento. O SUS oferece um monte de terapias integrativas. Vai lá, faça o que tiver disponível para você, receba o que a vida está te dando. Só que decida sair desse lugar, sabe? Olhe em sua volta e fala: eu também posso conseguir aquilo dali. Eu também mereço isso. Se sinta merecedora de sair desse lugar. Eu também mereço enxergar a vida colorido. O colorido da vida. A vida está aí.
E nós podemos enxergar o colorido da vida sendo como o peixe. A gente precisa se contaminar com as coisas lá fora. Até porque os problemas que estão lá fora, a gente não consegue resolver. Então a gente aprende a soltar. A gente aprende a sair do controle. Eu não tenho como vencer as doenças, a morte. Eu não tenho como vencer isso aqui, mas isso que aconteceu comigo, o que isso quer me ensinar? Eu começo a ressignificar, eu decido. Então, o caminho é você decidir. O caminho é você se conectar com o seu corpo, para você poder religar, sabe? Você com o seu Criador, você com o seu espírito, porque mediante a dor há uma ruptura, porque o espírito ele é só amor, paz, alegria. Então, se a sua criança estava lá soterrada de dor, de amargura, de tristeza, de trauma, de abuso, ó, teve uma ruptura. Então você agora como adulto, que é a sua consciência, vai religar. Mas para isso você precisa fazer essa limpeza. E o melhor caminho para você ter força para você fazer essa limpeza é através do corpo. Então faça técnicas de respiração. A respiração é um presente, é de graça. A gente deixou de respirar corretamente. Os bebês sabem respirar, depois a gente desaprendeu pela vida corrida, sabe? Abra mão do controle. E se você saiu de qualquer relacionamento, de qualquer dor, olhe para isso como aprendizado. Isso não é a sua vida. A sua vida não é só isso. Foi só um momento difícil que você pode ressignificar o que essa questão, essa pessoa veio me ensinar, e anote os aprendizados que a vida tem para oferecer para você. O salmista, ele disse nos Salmos, 139, que ele foi feito maravilhosamente. E ele disse que ele não tinha para onde fugir. Se ele voasse, se ele fosse para a sepultura ou corresse, não importa. O Criador estaria sempre com ele. Esse espírito, essa força de vida, que nós fomos feitos à imagem do nosso Criador, é algo que nos conecta a ele. Então, ele nunca separa de nós. Você percebe que essa força está aí dentro de você, soterrada? Porque ele nunca nos abandona. Quem abandona ele somos nós. Claro que muitas vezes de forma inconsciente, por conta desses traumas, dessas dores. Mas agora você pode decidir religar, nem que seja uma fase. Porque se você começar a respirar, começar a sentir dentro de você essa força e ao mesmo tempo imaginar um Criador, um Deus de amor, de paz, você vai começar a brotar vida dentro de você. Nem que seja para você dar um passo para buscar uma terapia, ou um passo para ir no posto de saúde, ou um passo para buscar uma amiga, para contar algo para alguém, para pedir ajuda. E faça qualquer coisa que tiver ao seu alcance. Eu não tenho um trabalho, mas faça qualquer coisa. Trabalho significa fazer qualquer coisa, honestamente, que vai te gerar uma renda. Talvez não seja o que você goste, ou que está relacionado à sua profissão, mas nesse momento faça qualquer coisa. Se movimente. Quando você respira, você religa. Quando você medita, sabe? Faça meditações conscientes de você imaginar a vida. A vida é abundante. Você joga assim a semente de tomate, de manga, e nasce um monte de frutas. Joga uma rede, vem um monte de peixe. A vida não é escassa. A natureza ela é abundante. E isso funciona para nós também. Então tem muita coisa para ser resolvida, Com certeza que está fora do nosso alcance, mas nós vamos decidir abrir mão do controle, porque já tem pessoas certas e capacitadas para resolver tudo isso, que o nosso Criador já designou. E o que cabe a nós vamos fazer, que é nos reconectar com a nossa essência, com o nosso espírito, para que ele possa vir ao nosso favor. Até porque ele só vai poder vir ao nosso encontro se a gente fizer alguma coisa, um pequeno movimento, só uma fase, entendeu? Que a gente precisa fazer para que essa força que está dentro de todos nós possa ativar. Para isso você precisa fazer o quê? Decidir sair desse lugar, decidir não se conformar com essa situação na sua vida. Não se conforme com isso, porque a vida não é isso. Não, eu não sou depressiva, eu não sou ansiosa, eu estou.
mas eu não sou, é diferente. Não fique falando essa linguagem, porque a linguagem, ela cria âncoras dentro de nós, então mude a sua linguagem. Não, eu estou depressiva, eu estou ansiosa, é uma fase difícil, mas eu vou sair, porque eu não sou isso. A sua essência não é isso. Isso são as questões da sua alma. E o meu convite aqui é que você vá para o espírito, que você saia das questões da alma. Por que a gente se deprime? Porque a gente fica muito cri-cri. A depressão, ela está diretamente ligada, né? Ela vira uma doença, mas a raiz dela é a desconexão com a vida, a desconexão com a nossa essência, que a raiz principal é a nossa mãe, né? Porque é através da nossa mãe que Deus colocou o espírito para que a gente pudesse ter vida no ventre dela. Então, está ligado diretamente com esses assuntos. Então, a nossa alma ficou presa lá às questões com a mãe, aí fez essa ruptura, e é um convite aqui para você poder olhar. Como o salmista também disse, né, que os pensamentos de Deus sobre ele eram incontáveis, era como a areia do mar. Então, meu convite é que você vá a uma praia, que você olhe para a areia do mar e veja que tudo que está ali, aquela areia toda, é a quantidade de pensamentos positivos que Deus pensa sobre você. Não é o que o salmista pensava sobre o Criador, é o que o Criador pensava sobre ele. E se refere a nós também. Então, um pensamento de alguém que falou mal de você, ou alguém que disse algo lá na infância, entende? Um pensamento, uma palavra aqui, uma mágoa ali, uma ofensa aqui. Percebe que tudo isso é pequeno em relação à areia do mar, daquilo que a pessoa mais importante pensa sobre você? Tudo fica pequeno. Então, faça uma reflexão. Aonde você está preso? O que te prendeu, né? O que te levou para esse lugar? A melhor maneira é a gente se auto-questionar, tirar tempo para refletir. A gente precisa decidir, mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos pensamentos. A mente mente para nós, ela nos engana. A gente precisa questionar ela. A história que a gente conta para nós mesmos e para as pessoas, elas não são verdadeiras. E elas só nos colocam em lugar. A história que a gente conta para nós mesmos e para as pessoas, elas não são verdadeiras. Então, ela nos coloca em lugares muito ruins. Então, questione. Eu acho que vale a pena sair desse lugar, né? Tem uma vida lá fora te esperando. E eu desejo de coração que você reconecte com essa força que tem dentro de você, para que você consiga virar o jogo da sua vida e você possa enxergar o colorido da vida, porque é possível apesar de. Porque se o peixe consegue viver numa água salgada sem se contaminar, sem ficar com a sua carne salgada, nós também podemos passar por esse período difícil, né, que a gente está todos nós vivendo, de uma forma mais leve, mais prazerosa. Por quê? Porque nós vamos decidir e porque nós temos a força mais poderosa ao nosso favor. E terceiro, porque nós fomos feitos, grava isso, dessa força. Percebe? É como se o Criador tivesse pego uma porção dele e nos feito. Consegue imaginar? O poder que está dentro de você. Então sinta esse poder, ele é real, ele está dentro de você. Quando você entrar em contato com essa força, religar pelo menos um fiozinho e dar o primeiro passo, se movimentar, fazer qualquer coisa, a vida vai vir ao seu encontro, porque a vida, ela é linda e ela está a seu favor, ela não está contra você.